Waka Yesu, wabutisa Yesu. Shana nitaruma man, shana nitaruma man. Wabutisa Yesu, aku nitaruma man. Ruma mina Yesu, ruma mina Yesu. Canta, Madre Igreja. Ruma mina Yesu, nika nitatirera wena. Aleluia. Em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus, porque Ele nos chama para pregar o Evangelho. Mas antes do Senhor chamar os homens para pregar o Evangelho, há um evento que aconteceu. Quando o Senhor dos Exércitos, o Senhor da paz, o Senhor da cura, é mencionado nas Escrituras de Gênesis 1, como se esse Senhor da cura, o Deus dos israelitas, o Deus dos hebreus, o nosso Deus, Ele afirma neste livro de Gênesis. Aliás, o escritor deste livro, o profeta Moisés, ele menciona aqui uns dois movimentos que aconteceram. Eu falo isso de movimentos porque no Gênesis 1 nós vamos encontrar o primeiro movimento. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu falo isto como o primeiro movimento que aconteceu antes da criação da humanidade. No princípio, Deus criou os céus e criou a terra. Significa que Deus, quando criou os céus, criou lá também os anjos, os querubins, criou também outros seres espirituais que nós não conhecemos porque não são mencionados nas Escrituras Sagradas. Mas neste momento, eu quero levar o irmão para compreender que quando Deus criou o céu, criou também os seres viventes. Falamos dos anjos, falamos dos querubins, falamos dos outros espíritos que existem nos lugares celestiais. Esses espíritos hoje são vistos como demônios, são vistos como Satanás. São anjos que caíram depois, quando Deus criou a humanidade. Porque quando Deus criou o homem, Ele criou segundo a sua imagem e semelhança. Como vimos aqui no mesmo livro de Gênesis. No mesmo livro de Gênesis 26. Vamos ler junto, irmãos. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre todo o réptil, ou sobre toda a terra. Aleluia. E sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Vimos que quando Deus criou o ser humano, Ele criou e deu o poder, dominou, para que o homem, no nível deste poder, dominasse todas as espécies que existem na terra, inclusive nos céus, falando de aves, não é? E a Bíblia nos mostra aqui que o homem foi criado à imagem de Deus. E quando o homem foi criado à imagem de Deus, significa que há uma coisa que o homem recebeu de Deus, que é o sopro. Porque a Bíblia narra que Deus soprou sobre as narinas do homem. Mas o homem neste tempo era feito somente de barro, não é? Mas quando este homem recebeu este sopro, aconteceu que este homem se tornou alma vivente.
Então, irmãos, vamos compreender que existe algo de Deus em nós, que é o seu sopro. É por causa deste sopro que fez com que o mundo espiritual, neste caso eu falo dos céus, eu falo dos anjos, houve comunicação de que existiu alguém na terra feito à imagem de Deus, e ali começou a rebeldia, e ali começou a confusão. Por isso, aquele que era o anjo para sobreguardar a humanidade, aquele que era o anjo para trazer a luz na humanidade, é este anjo que se rebelou contra Deus. E ele disse: como é que o Senhor fez o homem segundo a sua imagem e deu ao homem o domínio? E o anjo, neste momento, era o anjo mais maravilhoso, era o anjo mais bonito, era o anjo mais formoso, segundo as escrituras do Daniel. Mas nós, quando compreendemos que este anjo, quando foi criado, era um querubim, então de querubim foi transformado para um anjo da luz, que significa que este anjo foi criado antes do homem ser criado, antes da terra ser criado, mas sim quando os céus foram criados. Aleluia. Neste nível vamos compreender que o céu não é um lugar onde nós pensamos ou imaginamos, mas o céu é um lugar onde Deus está presente. Neste lugar que nenhum homem pode te mostrar, nenhuma máquina vai te mostrar este lugar, mas apenas o Espírito da revelação pode te levar até este lugar. É um lugar subscrito como um lugar onde tem muitas luzes, e existe luz maior, que esta luz é o Criador do universo. O Deus está vivo, Ele nunca pode morrer, porque Ele é eterno. Podem vir muitos por aí falar de que Deus perdeu favor, porque Deus perdeu razão, porque Deus não fala mais. Isso tudo não passa de alucinações. A verdade é que o Deus poderoso é o mesmo de ontem, de hoje, de eternidade, e Ele nunca muda. E se Ele não se faz presente hoje, é porque Ele enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que no seu tempo morreu para que Ele se tornasse a imagem visível de Deus. Meu amado, para você ver Deus, é preciso olhar para Jesus Cristo. Se você olhar para Jesus Cristo, você viu Deus. Assim como quando alguém quer ver Deus, tem que olhar para ti, porque tu és a imagem e semelhança de Deus. Então, significa que se alguém quer ver Jesus, tem que olhar para ti. E se ele olhar para ti com uma admiração que tu carregas por dentro, porque o homem não vai olhar para ti por causa da sua beleza exterior, não, mas sim por causa da sua beleza interior. A beleza interior é que mana o óleo que transcende a níveis espirituais, onde o mundo compreende que aqui existe alguém revestido de Deus. Aleluia. Então, neste momento vou fazer compreender os irmãos que quando os céus foram criados, os anjos também foram criados. E quando o homem foi criado, ali começou a guerra nos céus. A Bíblia narra no Apocalipse que Miguel derrotou o diabo, derrotou Lúcifer. Então, quando Lúcifer caiu, percebe aqui? Quando Lúcifer caiu, a primeira coisa que ele fez, ele queria desfazer os projetos de Deus. Aleluia. É por essa razão que quando Lúcifer caiu, a primeira coisa que ele fez era ir atrás das escrituras. Quais são essas escrituras? Essas que nós podemos ver agora no livro de Gênesis 2. Gênesis 2, 16. Está vendo aqui? Veja aqui. A Bíblia narra aqui que ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: toda árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas de árvore da ciência e do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Aleluia. Então nós vimos que o diabo, ele é alguém astuto, porque ele foi, antes de ser escrito, antes de ser revelado este livro, porque nós narramos que o autor deste livro é o profeta Moisés, e o profeta Moisés apareceu no mundo depois do dilúvio, mas a criação dos mundos foi existindo antes do dilúvio, que significa que antes de Moisés nascer, antes até de Noé nascer, antes de Enoque nascer, antes de Matusalém nascer, antes de Adão e Eva terem filhos, esta lei foi colocada por Deus. O que aconteceu? Moisés adquiriu esta informação no nível espiritual. Significa que Moisés foi
foi levado no espírito para voltar na criação, para compreender o que aconteceu para o tempo existir. Então eu te afirmo agora que se queres conhecer como os mundos foram criados, compreenda o Gênesis e compreendam o Apocalipse. Aleluia. Agora vamos entender que quando esta palavra foi dita por Deus, automaticamente o Lúcifer estava lá presente e compreendeu esta palavra, e esta palavra trouxe ira para ele. É por isso que quando ele caiu na terra, como narram as escrituras, que o Satanás, Lúcifer caiu o dragão. Então quando ele caiu nesta terra, significa que a primeira coisa que ele quis fazer era destruir a humanidade. Aleluia. E a humanidade, para ser destruído, teve que o diabo usar, porque neste momento já não era Lúcifer, era chamado diabo, aquele que destrói. Ele tinha que usar e citar as mesmas escrituras que Deus disse para o homem. Aleluia. Então é aqui onde houve a primeira queda dos homens, porque quando o diabo teve chance, significa que quando o diabo teve chance de entrar na serpente e se transfigurou numa serpente, ele falou numa serpente, no meio da serpente falou para Eva, e a Eva caiu nas artimanhas do diabo, e a Eva comeu da fruta que Deus disse. Então logo entrou a desobediência no homem. A desobediência é que levou o homem a cair nas armadilhas do diabo. Então, meu irmão, eu te digo que sempre que fores desobediente, estás a abrir uma cova para o diabo entrar e te atacar, para o diabo entrar e te morder. Por isso que eu te digo que não rompa o muro, porque quando tu romper o muro, a cobra, a víbora vai te morder, e quando a víbora te morder, não há muita chance para você voltar ao Criador. Aleluia. Oh, se camando-lhe se acaba. Então, neste nível de palavra, nós vamos compreender que o homem caiu através da ignorância, mas mesmo assim, Deus em nenhum momento abandonou o homem. O Deus sempre quis fazer algo para o homem. O que está acontecendo aqui? Nós vamos compreender que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Se o homem é a criação de Deus, ia criar confusão. E como Deus é um que não quer perder, Ele deu a chance aos homens através do Abel. Quando Abel queimou aquele incenso, queimou aquela carne tirou um aroma suave. E aí o Criador, quando sentiu aroma suave saindo da terra, Deus respondeu a Abel. É aí onde começou o primeiro homicídio, porque quando isto aconteceu, o Caim, seu irmão, entrou em guerra e matou Abel. E através disso aconteceu que Deus se irou com Caim, mas mesmo assim ele defendeu o Caim. Aleluia. E quando Caim foi expulso de onde a mãe, de onde o pai estava presente, ele foi para outro lugar, onde lá foi crescendo, onde lá foi encontrar com sua própria irmã, e se casaram e tiveram mais gerações. E aquela geração toda foi a mesma geração que foi destruída no dilúvio, porque a geração de Caim era a geração de pessoas que carregavam o pecado genuíno, que carregavam um pecado da nascença. É por isso que quando o irmão peca, é por isso que quando o irmão vive pecando, os seus filhos, suas filhas, seus netos, sua descendência, seus descendentes, todos eles podem pegar no mesmo erro, podem cair na mesma armadilha, podem ser sustentados por mesmo vínculo do pecado. É por isso que o pecado não é algo que nós devemos sustentar nos dias de hoje, porque o Senhor Jesus no outro tempo apareceu para reivindicar este erro, e Ele desfez e dispôs completamente o diabo, como narram as escrituras no Colossenses, como narram as escrituras na carta de 1 de Pedro 3, 16, 17, 18. Ele fala que o Senhor veio, Ele lutou uma vez, destruiu uma vez os poderes satânicos, e Ele venceu no meio do Espírito Santo. Então, se nós olharmos neste nível, nós compreendemos que a única força para nós sairmos desta armadura que o diabo colocou, nesta armadura de vergonha, nesta armadura de trevas, nesta armadura de engano, nesta armadura de doença, nesta armadura de pobreza, a única forma, o único nível, a única oportunidade, a única chance, eu afirmo,
afirmo que é olhar para Jesus, extrair em Jesus Cristo Nazaré o que ele foi quando esteve aqui na terra, o que ele fez quando andava aqui na terra, como é que ele fez depois da ressurreição. Se a Bíblia narra lá que o mesmo Espírito que vivificou Jesus dos mortos é o mesmo que habita em nós, significa que através desse Espírito que habita em nós, nós podemos caminhar em boas novidades de vida com o nosso Criador. Nós não podemos olhar para a maldade como se fosse algo importante. Nós não podemos olhar para a morte como se fosse algo importante. Nós não podemos olhar para a fornicação, para a prostituição, para a ganância, para a falsidade, olhando aquilo como se fosse algo importante. Nós devemos saber e levar em nossa consideração que o pecado é algo plantado por aquele que é inimigo de Deus. O pecado, a morte e a destruição é algo que foi colocado com aquele que nunca quis que você existisse nessa terra. Porque se dependesse dele, se dependesse de Satanás, tu não terias nascido da tua mãe, porque a tua mãe teria morrido naquela gravidez. Mas o Senhor Deus intercedeu para que tu vieste ao mundo. Sabe por quê? Porque há um chamado em ti. Há um chamado em ti. Não é à toa que você está aqui. Não é à toa que você está a ouvir a minha voz. Não é à toa que você estuda a palavra de Deus. Não é à toa que você está vivo até hoje. É porque o Senhor tem propósito para contigo. Mas o que acontece é que nunca te falaram que é necessário você buscar o reino dos céus e a sua justiça para esses propósitos de Deus começarem a falar mais alto na sua vida. Porque há um nível de dimensões onde o Senhor fala contigo pessoalmente, onde o Senhor fala contigo em sonhos, onde o Senhor fala contigo usando as tuas escrituras, onde o Senhor fala contigo usando os pastores, os profetas. Mas eu te digo, o primeiro nível é sobre as escrituras, o segundo nível é sobre ouvir a voz. Aleluia. Porque quando tu ouvires dos pastores a mensagem da salvação e tu vais se examinar nas escrituras e você vai conhecê-lo, o verdadeiro Deus, que o apóstolo, o pastor, o Messias, aliás, o pastor, o apóstolo, o profeta tem anunciado para ti.